pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 22. Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem credenciado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou entre vós, por meio dele, como bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi diz a seu respeito: eu via sempre o Senhor diante de mim, porque está à minha direita, para que eu não vacile. Por isso alegrou-se meu coração e exultou minha língua. Mais ainda, minha carne repousará na esperança. Não abandonarás minha alma no mundo dos mortos, nem deixarás o teu santo conhecer a decomposição. Deste-me a conhecer caminhos de vida, e me encherás de alegria com a tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos com toda a liberdade que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Ora, ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado solenemente que um de seus descendentes se sentaria no seu trono. Assim, ele previu a ressurreição do Cristo, e é dela que disse: não foi abandonado no mundo dos mortos, e sua carne não conheceu a decomposição. De fato, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, ele recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como apoio para teus pés. Portanto, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui nesta passagem nós temos contato com algo que é fundamental dentro da evangelização. Algo que é fundamental para a nossa conversão, para mim e para a sua conversão. E um dia, todos nós, sem exceção, todos meus irmãos que estão aqui na bancada, você que está em casa, todos nós que mudamos de vida radicalmente por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, tivemos contato com essa realidade, que é a realidade do anúncio do querigma. Aqui, Paulo, cheio do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, o que ele faz? Ele anuncia o querigma. E o querigma, ele consiste exatamente nisso, nessa descoberta nossa, da nossa parte, desse amor de Deus. Nós descobrimos o amor de Deus, o Deus que nos ama profundamente, esse Deus rico em bondade e misericórdia, e que revela todo o seu amor, o amor de Pai, nos revela em seu Filho Jesus. E pelo mistério da sua paixão, morte e ressurreição, ele nos salva dos pecados, da realidade terrível do pecado, e nos dá como graça, como bênção, nos dá o seu próprio Espírito, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, ele vai realizando esta mudança, essa transformação. A conversão acontece, a mudança de vida acontece por esta ação do Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, aquele que Jesus vai dizer: depois de mim
virá um outro Consolador, e Ele dará testemunho de mim, Ele me glorificará, Ele vos recordará tudo o que eu vos disse. E esse Espírito Santo, então, Ele começa a transformar a nossa vida. A gente que vivia no pecado, no vício, na escravidão do mal, vai largando toda a vida velha para viver uma vida nova em Cristo Jesus, pela ação, pelo poder do Espírito Santo. E tudo isso para quê? Para que nosso Senhor, Ele seja cada vez mais o que Ele é, o nosso Senhor, Senhor, Cristo, Salvador, único Senhor e Salvador. Portanto, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo, Senhor e Messias, a este Jesus que vós crucificastes. Jesus Cristo é o Senhor. Mas para que cheguemos a isso, a essa descoberta, a essa rendição a Deus, a essa descoberta do senhorio de Jesus em nossas vidas, é preciso ouvir, abrir a porta do coração ao querigma, a este primeiro anúncio que é tão forte, tão impactante, que um dia eu e você, a Valdênia também, a Patrícia, o Márcio, o Sapo, cada um de nós que estamos aqui, vivemos um dia esta pregação da palavra que foi transformadora, talvez num grupo de oração, talvez durante a celebração da Santa Missa, numa homilia, talvez num momento de uma conversa com um amigo, talvez numa música, numa canção, numa pregação pela TV Canção Nova. Você ouviu a pregação, o anúncio da palavra de Deus, e aquele anúncio, aquele querigma, aquela palavra proclamada com parresia, com intrepidez, mudou as nossas vidas. E veja, tudo isso acontece também porque há um fato, há uma realidade, e Pedro vai trazer essa realidade aqui no versículo 23, quando ele vai dizer que Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Quem matou Jesus? Quem crucificou Jesus? Você está olhando para Ele. E você está olhando para si mesmo, quando se contemplar no espelho. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus fui eu. Quem matou Jesus foi você. Nós matamos a Jesus. Lembra quando Davi caiu naquele pecado terrível do adultério, mandou que Urias, o esposo de Betsabá, fosse morto ali no campo de guerra, e o profeta Natã vai falar para ele, vai contar aquela parábola, ali da ovelhinha que o rico pegou daquele pobrezinho, e Davi fica indignado e diz: esse homem merece a morte. Ele fica indignado, injustiça, porque esse homem tirou aquela ovelhinha daquele pobre homem, e matou aquela ovelhinha, sendo que ele tinha tantas outras ovelhinhas. E Natã, o profeta Natã, vai dizer a Davi: tu és este homem. E aí Davi cai arrependido, nasce o Salmo 50, E aí, naquele arrependimento tão grande, tão verdadeiro de Davi, porque ele reconheceu: eu sou este homem. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus fui eu, foi você, com os nossos pecados. Nós crucificamos Jesus de Nazaré. Muito mais do que no sentido histórico, ver lá Pôncio Pilatos, os romanos, os fariseus, o sinédrio, o povo da época, dizer: não foram eles que crucificaram Jesus, não. Quem crucificou Jesus fui eu, foi você. Nós crucificamos nosso Senhor com o nosso pecado, com a nossa impiedade, com a nossa rebeldia a Deus. E eis que surge então esta palavrinha tão simples, um detalhe aqui, que Pedro, na pregação dele, ele traz, no versículo 24, mas, essa palavrinha, mas, esse mas, agora uma aula de língua portuguesa, Agora, Alexandre também é cultura, Então, língua portuguesa, o mas significa aqui uma conjunção adversativa, olha só. E o que é uma conjunção adversativa? É exatamente aquilo que traz uma oposição àquela determinada realidade, traz uma oposição. O sinônimo poderia ser todavia, no entanto, porém, seriam expressões que caberiam muito bem, mas aqui, Pedro usou essa expressão, mas, o que aconteceu? Eu e você crucificamos Jesus, pregamos na cruz com o nosso pecado, mas entra uma conjunção adversativa para trazer uma oposição, uma outra realidade diferente a essa, do meu e do seu pecado, que levou Jesus, por amor,
a nos salvar na cruz, no madeiro. Existe uma realidade que se opõe a isso. E qual é a realidade? Deus o ressuscitou dos mortos. Mas Deus o ressuscitou, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. A morte não pode dominar Jesus. Então, eis, meu irmão e minha irmã, que no mundo, esse mundo pecador, esse mundo iníquo, esse mundo rebelde a Deus, eis que surge então aquilo que Deus coloca como oposição às trevas desse mundo, ao mal deste mundo, ao pecado deste mundo, ao meu e ao seu pecado. Meu irmão e minha irmã, você que hoje se encontra escravizado no vício, você que diz: a minha vida não tem mais jeito, olha, meu Deus do céu, não tem mais solução para mim, eu sou escravo deste pecado, eu não consigo vencer esse adultério, eu não consigo vencer esse vício das drogas, eu não consigo vencer essa pornografia, eu não consigo vencer esse vício do álcool, eu não consigo vencer este pecado, esse pecado que me aflige, que me deixa escravizado, que me deixa no chão prostrado. Mas Deus então, Ele impõe um mas, essa conjunção adversativa para dizer: não, eu estou me opondo, eu, Deus, estou me opondo a essa realidade de morte, a essa realidade de mal, de escravidão que você, meu filho e minha filha, está vivendo, porque eu sou Deus rico em misericórdia, e por misericórdia eu estou me opondo a essa situação infeliz, triste, trágica que você está vivendo. E como é que Deus se opõe? Jesus ressuscitou. Aleluia, Jesus ressuscitou, o nosso Deus está vivo. Entenda, meu irmão e minha irmã, não existe realidade tão sofrida, tão miserável, que possa se levantar acima desta realidade, porque não era possível que a morte dominasse. O nosso Deus está vivo, aqui e agora. O Catecismo da Igreja Católica, no número 654, quando vai falar da ressurreição de Jesus, vai dizer que existe um duplo aspecto dentro do mistério pascal. Vai dizer que por sua morte, Jesus nos liberta do pecado, e por sua ressurreição, Ele nos abre as portas de uma nova vida. Esta é primeiramente a justificação que nos restitui a graça de Deus, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova, como está escrito em Romanos 6,4. Esta consiste na vitória sobre a morte do pecado. A vida nova consiste na vitória sobre a morte do pecado e na nova participação na graça. O Senhor nos abriu uma porta. Jesus está vivo e a porta está aberta. E a porta está aberta para que a gente tenha agora uma nova participação na graça de Deus. A minha e a tua vida já não é mais uma desgraça. Não é mais uma desgraça. Você, meu irmão e minha irmã, desculpa falar, você não é um desgraçado, você é um agraciado. A vida com Deus é uma vida de graça, uma vida de bênção, uma vida nova, e a porta está aberta, é para eu e para você atravessarmos esta porta. A porta está aberta, a porta da misericórdia, a porta da graça. E por que está aberta? Porque Jesus está vivo, aleluia, Ele está no meio de nós. E hoje, meu irmão e minha irmã, cabe a mim e a você fazermos a experiência de nos encontrarmos com o ressuscitado. Neste livro aqui, o padre, a vida de Jonas Abib, um homem inspirado por Deus e feito tudo para todos, neste livro maravilhoso, um livro biográfico, autobiográfico do nosso pai fundador, contando a história do nosso pai fundador. Vale a pena você adquirir no loja.cançãonova.com, fica a dica, esse livro maravilhoso. Aqui narra-se neste livro também um momento muito forte na vida do padre Jonas, que a gente que é da comunidade, a gente conhece bem, mas a gente vai partilhar com você. Está aqui na página 272 desse livro. Padre Jonas, ele estava sofrendo de uma doença que ele mesmo chama de a doença estranha. E essa doença estranha era uma forte dor na sua cabeça, sua vista ficava embaralhada, e ele estava às vésperas, às portas de ser ordenado sacerdote. Já estava no último ano de teologia, e veio essa doença, e foi um momento muito difícil para o padre. E ele então vai passar por um tratamento, e ele passa por muitos exames e tudo mais, e ele vai contar aqui, nesse livro, ele mesmo conta essa experiência dessa doença, quando ele estava com essa doença, que num momento, enfrentando essa doença, ele estava no seu quarto, ele pegou um livrinho de capa preta, com os 4 evangelhos, e aí ele
pega e abre a Bíblia, esse livrinho, né? Ele pega e ele abre assim a Bíblia, né? Ele abre a Bíblia, esse livrinho capa preta com os 4 evangelhos, e cai na passagem do capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus. E os olhos, então, do jovem seminarista Jonas Abib se fixam na pergunta que Jesus faz aos apóstolos, que está em Mateus 16,15. E vós, quem dizeis que eu sou? E Padre Jonas vai afirmar: foi impressionante, naquele momento deu-se meu primeiro encontro pessoal com Jesus. Ele vai dizer: eu não consigo explicar tudo o que se passou comigo naquele momento. Na verdade, era uma passagem que eu já conhecia, mas naquele instante foi como uma luz, como a que iluminou São Paulo a caminho de Damasco. No final, eu ajoelhado no chão, consagrei-me a Deus. Foi a guinada de minha vida, o momento chave. E ele prossegue dizendo: posso dizer sem medo que Deus agiu em mim nesse meu primeiro encontro, e assim agiu em toda a Canção Nova. Deus começou a agir, justamente no último ano de teologia fiquei doente. Quando fui para Lavrinhas, no nosso seminário menor, no Vale do Paraíba, em maio de 1964, em pleno Concílio Vaticano II, eu ainda não havia percebido isso, mas era Deus me impulsionando para aquilo que seria o meu campo de ação, e me mostrando o lugar onde se realizaria o que Ele havia determinado. E aí Padre Jonas conclui dizendo: estava já no último ano de teologia, fui sempre um bom seminarista, claro que eu conhecia Jesus, piedoso, gostava dos estudos, das Sagradas Escrituras, mas uma experiência pessoal, como eu nunca tivera desse modo antes, aconteceu naquele momento, naquele quarto, diante daquela palavra de Mateus 16,15, e vós, Jonas, quem dizeis que eu sou? E ele diz: aconteceu comigo essa experiência que eu nunca tivera desse modo antes, aconteceu naquele momento. Um encontro pessoal é outra coisa, só sei que me vi de joelhos no chão, entregando toda a minha vida para Deus. Depois daquele encontro, tudo em minha vida tomou um rumo novo, criou-se um ânimo renovado dentro de mim, eu estava disposto a partir para a luta e atingir a meta. Hoje, meu irmão e minha irmã, você precisa desse encontro com Jesus. Agora, aqui, agora, nesse momento. Se você ainda não se encontrou com Jesus, mas você só se encontrou com o seu pecado, com o seu vício, que você tenha coragem agora de se ajoelhar aí na sala onde você está, como o Padre Jonas fez e que está narrado aqui neste livro. Ajoelhe-se diante do poder de Deus, porque toda a casa de Israel, ela soube pela pregação de Pedro, ela reconheceu com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo. A Jesus, Ele é o Senhor. Então tenha coragem agora de se ajoelhar diante deste Senhor que está vivo. Entrega a tua vida a Ele. Entrega a Canção Nova, tudo isso que você está vendo, esse evento que vamos viver agora, a Festa Divina Misericórdia, tudo, essas câmeras, esse estúdio, tudo isso que tem aqui, nós na bancada, tudo na Canção Nova existe em função disso, de proclamar Jesus Cristo é o Senhor. E Ele quer ser o teu Senhor, Senhor da tua vida. Existe toda uma estrutura, existe toda uma organização, existe toda uma instituição na Canção Nova, existe toda uma estrutura voltada para isso, para anunciar o querigma, anunciar o Evangelho e dizer para você: meu irmão, é possível mudar de vida, é possível largar este pecado, é possível largar essa escravidão. Então, meu irmão e minha irmã, hoje tome a decisão como o Padre Jonas tomou, diante da força da palavra de Deus, diante da força desta palavra maravilhosa e misericordiosa, porque Ele está vivo, Ele está agora aí no seu local de trabalho, Ele está aí na sua sala, Ele está aí agora diante de você, apresentando o seu lado aberto pela lança, de onde jorra sangue e água, para dizer: sou eu e somente eu, Jesus, que posso mudar a tua vida. Então entrega-te a Ele agora, meu irmão. Larga agora essa prostituição, larga agora esse site pornográfico, larga agora este adultério, larga agora esta vida de pecado, larga agora esta vida velha, larga agora esta ambição, larga agora este apego ao dinheiro, larga agora essa escravidão, esta impureza, larga agora este vício, larga em nome de Jesus. Renda-te a Deus. Tenha coragem de você dobrar os seus joelhos agora diante do Senhor e dizer: Senhor, eu me entrego a Ti. E eu te garanto, meu irmão, minha irmã, ou melhor, eu não garanto nada, quem garante é a palavra de Deus, a tua vida não será mais a mesma, porque pela ressurreição de Jesus, e Ele está vivo, aleluia, a porta está aberta para nós, para mim e para você. Vamos hoje atravessar essa porta. Eu quero terminar essa reflexão, porque hoje o programa O Tempo é mais curto,
Eu quero terminar dizendo para você: abraça o querigma, abraça essa realidade, meu irmão. Eu não sei o que você está sofrendo, talvez você esteja enfrentando, lutando contra um câncer, talvez você esteja agora lutando contra essa doença terminal, talvez você esteja enfrentando uma depressão, talvez você esteja agora enfrentando um desemprego, mas eu quero dizer para você, desempregado, Jesus está vivo, aleluia. Eu quero dizer para você que está sofrendo depressão, Jesus está vivo, aleluia. Eu quero dizer para você cujo casamento está por um fio, Jesus está vivo, aleluia. Eu quero dizer para você que está aí jogando a toalha, desesperançado e até pensando em tirar a própria vida: o teu Deus vive, Ele está vivo, aleluia. Jesus está vivo, Ele está aqui agora, Ele está aqui nesse estúdio, Ele está agora aí na tua casa onde você se encontra agora, Ele está diante de você para te encher do Espírito Santo. Então, meu irmão e minha irmã, o que eu e você temos que fazer? Apenas nos render a Ele. Renda-se a Ele, tenha coragem de se dobrar diante dEle, se ajoelhar, se prostrar, o que você quiser agora, o que você sentir no impulso do Espírito, mas renda-se a Ele agora e entrega a tua vida. Para terminar, termino com essa historinha, né, que eu já contei em outras situações, de um homem que, uma empresa tinha um barco. Você está acompanhando a guerra, infelizmente, os barcos parados ali no estreito, os grandes navios parados no estreito de Hormuz. Então, tinha ali um navio parado no mar, o motor deu problema. E aí, aquela empresa, com aquele petroleiro perdendo milhões e milhões em dinheiro, tomando grande prejuízo, trouxeram o grande especialista. E o especialista foi lá, viu o equipamento parado, o navio todo parado, ele olhou ali, viu tudo. E muitos engenheiros, muitos técnicos que tinham lá tentado resolver o problema, e nada. E aquele homem chegou, ele olhou tudo, de repente ele foi lá, abriu a caixa de ferramenta dele, pegou um martelinho, Patrícia, foi lá e deu um golpe numa válvula que estava solta. Pá! Deu o golpe. E aí o motor começou a funcionar, começou a funcionar o motor, e o navio voltou a funcionar. E aí então chega a fatura, a conta, o valor do conserto R$5.000. O diretor financeiro olhou aquela conta e falou: mas é um absurdo, como é que o homem pode cobrar R$5.000 por uma única martelada numa válvula? Não pode, é muito caro essa martelada. E ele pediu, mandou de volta para ele perguntando: por que saiu tão caro, R$5.000 uma martelada, né? E aí o homem mandou para ele a resposta dizendo: meu amigo, pela martelada foi apenas R$2, mas por saber como bater e onde bater, foi R$4.998. Por saber onde dar o golpe, por saber como dar o golpe, isso não tem preço, é um valor inestimável. Foi isso que o Pai fez na minha e na sua vida, quando ressuscitou Jesus. A ressurreição de Jesus é o golpe certeiro de Deus na história da humanidade, na minha e na sua vida. Como diz aquela canção antiga, né? Que fala: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, a gente pode crer no amanhã, a gente pode ter esperança. Por que a gente pode ter esperança? Porque nós, eu e você, somos alvos do golpe certeiro de amor de Deus ao ressuscitar seu Filho Jesus. Feliz Páscoa, meu irmão e minha irmã. Renda-se a Deus, tenha um bom encontro pessoal com Ele e saiba, a porta está aberta. Com Jesus, a nossa vida nunca mais é e será a mesma. Deus abençoe você. Amém. Alexandre, o 37 diz assim: quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que devemos fazer? E Pedro vai pedir o Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, é o que nós precisamos. Precisamos nascer de novo, da água e do Espírito. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Por isso vem, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Em verdade eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará
no reino de Deus. Em verdade eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo, onde quer você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece. Que nasceu, canta. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Esse meio pessoal canta. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Você que nasceu de novo, canta com força. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Naqueles que estão acompanhando agora pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, o Sorrindo para a Vida, vai com teu espírito agora, que aconteça agora neste momento muitos e muitos e muitos encontros pessoais contigo, Jesus, contigo recitado, como o Padre Jonas se encontrou contigo naquela palavra, naquele quarto, diante do Evangelho de Mateus 16:15. E ele dá o exemplo de Paulo, que se encontrou contigo na estrada de Damasco. Tantos encontros que mudaram vidas. Eu estou pedindo agora, Senhor, manifesta o teu poder, que muitos encontros pessoais aconteçam agora, que o Senhor nesse momento, pela tua misericórdia, pelo poder do teu Espírito, vá convertendo corações de pessoas no vício, na prostituição, pessoas que se entregaram ao inimigo, a falsas doutrinas. Liberta neste momento cada um, Senhor, realiza a tua obra, opera teus prodígios nesse momento, Senhor. Sim, meu Deus, tu estás vivo no meio de nós, que cada casa, cada família, cada enfermo, cada um que sofre psicologicamente ou fisicamente, cada um agora tem este impacto, Senhor, contigo recitado, pela força da tua palavra, Senhor, pela força do querigma, pela ação do teu Espírito. Vem, vem, Espírito Santo. Pessoas que estavam desanimadas, cabisbaixas. Confirmo. É um momento de ressurreição, de fato, que nosso Senhor realiza. Pessoas acamadas, amém, eu confirmo isso. Pessoas que estavam adoecidas, acamadas mesmo. Em casa, você se levanta da sua cama, você se levanta do seu sofá. Chefes de família, inclusive estava com a barba por fazer. Essa imagem que eu vejo de homens abatidos fisicamente, na aparência também, mas Jesus agora, Ele nos dá o Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá força. Uma mãe que estava desesperada, esta é a expressão, por causa da realidade com as suas crianças. Seus filhos são autistas e você pensava assim, eu não vou dar conta. Jesus agora é a sua força, minha irmã. Experimente a força e o vigor da ressurreição. A paz agora invade sua alma, o seu coração. Um chefe de família que fez as contas e você olhava
e falava: eu não vou conseguir sustentar a minha casa. Mas nosso Senhor te enche de esperança também. Jesus cura e ressuscita quem está na depressão, na tristeza. Obrigado, Senhor. Pessoas no vício das drogas. Um jovem de maneira muito especial que pediu a Jesus esta graça. Jesus te visita e te dá a ressurreição, meu irmão. Tome posse dessa graça. Obrigada, Jesus. E a imagem que Deus me dá é da luz dele entrando em presídios nesse momento, envolvendo pessoas que optaram pelo crime, por situações que você sabe que você errou. Mas a misericórdia de Deus agora entra e alcança você, meu irmão, neste momento, que você tome posse dessa vida nova que Deus te dá. A luz de Deus entrando em quartos escuros, pessoas que estavam trancadas há dias, fechadas dentro de casa, numa depressão profunda. Obrigada, Senhor, por essa libertação que o Senhor está realizando na vida de muitas pessoas nesse momento. Uma pessoa que estava no fundo do poço por causa do vício do jogo online. O Senhor está libertando você agora desse vício que te escravizou, que pisoteou a sua vida, que fez com que você perdesse muito e afetasse a sua família. Deus te liberta neste momento, meu irmão, minha irmã. Obrigada, Senhor, por tantas libertações, porque a força do ressuscitado está entrando em muitos lares, em muitas vidas, em muitas famílias nesse momento. É o Espírito Santo de Deus agindo poderosamente. Nós te damos graças, Senhor. Bendito sejais, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito agradecemos, Senhor. Deus o ressuscitou, libertando das angústias da morte. Obrigado, porque não era possível que ela o dominasse. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa libertação, Obrigada. por essa vitória. A morte não tem mais a última palavra. Você está renascendo, meu irmão, você está renascendo, minha irmã, para uma vida nova com Deus. Amém. Na força do ressuscitado, pela ação, pela graça do Espírito Santo que nos foi dado. Obrigado, Senhor. Deus ainda revela um jovem, um homem que você é do mundo artístico. Você chegou na sua casa embriagado, você está agora com enxaqueca forte por causa dessa noite que você teve, essa noitada, o show que você viveu. Você tem, inclusive, muitos fãs, muitos seguidores, mas hoje Deus te convenceu que você precisa dele, você precisa da salvação de Jesus Cristo na sua vida. Essa salvação entrou hoje na sua casa através da TV Canção Nova, através do Sorrindo para a Vida. Obrigada, Jesus. Obrigada porque Deus está suscitando você a partir de hoje para uma vida nova. Aliás, Deus mostra que você tem muitos seguidores, mas a partir de agora Ele diz: você vai me seguir e vai levar muitos outros a me seguirem também. Bendito seja, Senhor. Honras e glórias a Ti. Vou pedir para o Márcio cantar de novo para a gente tomar posse disso na nossa vida. O vento sopra. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito, assim acontece com você. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo.